Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Estamos aí ainda, né, nos debatendo com a pandemia, com a Covid-19, que não foi embora ainda, está indo embora. Até porque nós todos estamos nos vacinando. Primeira, segunda, daqui a pouco o reforço. Faça a sua parte. Aglomerações da imprensa. Sempre a máscara presente, ok? Ajuda demais, segundo os infectologistas, né? E também o álcool em gel, muitas vezes ao dia. Então faça a sua parte, responsabilidade absoluta para que Natal, Ano Novo, férias, possamos nos encontrar bem mais, tá bom, minha gente? Vamos adiante. Passando pelo esporte, pelo futebol, pelo Campeonato Brasileiro, ontem a dupla Grenal não se deu bem. O Internacional empatou 0-0 lá com o Ceará e o Grêmio não foi nada mais do que um empate. É lamentável. Aqui na Arena, exatamente contra o Cuiabá. Eu sempre digo, né? Eu sou um gremista de carteirinha, antigo. Eu nem digo quantos anos eu sou sócio do Grêmio, porque fica até ruim para mim. É porque daí eu vou dizer que eu estou bem mais veterano que vocês possam estar imaginando. Mas acontece o seguinte, ainda se rasga dinheiro. Por exemplo, Filipão. Não disse que veio, é ultrapassado esse treinador. Pode ter sido bom lá atrás, no Grêmio, em outras equipes, em Portugal, seleção portuguesa. Em quantos clubes ele atuou? Hoje deu. Está com muito dinheiro, então está jogando. O que vier, dá para cá. Douglas Costa, é lesão, está milionário esse rapaz. Campaz, ele não colocava em campo o seu Filipão. Felipe Scolari não botar, não, pois é, não está na hora, está a amadurecer mais. Por aí vai. Quer dizer, uma contratação caríssima. A folha de pagamento do Grêmio gira em 16 milhões. Se rebenta todo. Arrasta o traseiro para empatar com o Cuiabá na Arena com torcida. Aí não dá, né? Claro que o presidente Romildo Bolzano não joga, não entra em campo, faz de tudo para solucionar os problemas do Grêmio, mas, minha gente, o problema está ou há um revés do elenco em relação ao treinador, porque o elenco é bom, é qualificado. E o treinador, para mim, já poderia ter ido embora. Se tivesse um pouquinho de gabarito, dizia, presidente Romildo, estou indo. Eu agradeço a atenção, a confiança, mas não está dando certo. Vamos botar outro aqui, o senhor veja outro. Mas não vai fazer isso, porque ninguém abre mão de mais de $500 mil por mês, né? Ninguém rasga dinheiro. Ramiro Rosário. Assino embaixo, Silvos. Assino embaixo. Que vergonha. Ontem eu cheguei em casa, já estava no finalzinho do jogo, e aí o Cuiabá fez o gol, né? Deu 2-1. Não é possível isso que eu estou assistindo, né? E aí acabou a equipe ali, eu acho que na pressão, se reorganizou rapidamente e conseguiu empatar. Mas é vergonhoso ver o Grêmio na forma como está. A dupla Grenal, na verdade, né? Mas vamos falar do nosso time aqui, do nosso tricolor. Né? É vergonhoso ver o que está acontecendo. Estão fazendo um esforço para cair. É isso que eu vejo. O esforço que está acontecendo é para cair. E acredito que o Felipão não mostrou realmente a que veio. É verdade. Veja, o Grêmio joga com o Santos lá no final de semana. Se perder, o Santos está ali, junto, né, louco para entrar no lugar do Grêmio, uma coisa ou outra, não está perto do rodapé. E eu vi um mapeamento de compromisso do Grêmio no Campeonato Brasileiro agora que eu me apavorei. E eu estava levando assim meio livre. Não, o Grêmio não cai, porque tem X partidas, tem 16, tem que... A gente começa a ver com quem tem que jogar, aonde vai jogar e pá. Começa a ficar... Eu estou entrando no verdadeiro pavor. Eu agora estou com absoluto receio. Oxalá que eu esteja fazendo uma avaliação errada. Deus queira, mas não é fácil. Não é fácil. Valdir Bianchessi Júnior. Pois é, Silvio, parece que eu sou o único colorado da bancada no dia de hoje, né? Mas antes de mais nada, eu adoro esporte, adoro futebol. E, sincero e honestamente, não gostaria de ver o Grêmio rebaixado. E acho que, aliás, é difícil gravar uma situação. O problema do Grêmio é desempenho, né? Porque independente de onde vai jogar, com quem vai jogar, se melhorar um pouco o desempenho, quem resolve, ganha. Esse campeonato é tão difícil de ser rebaixado, que o Grêmio está fazendo todo esse esforço
E ele está 1 ou 2 pontos só de sair da zona do rebaixamento. Hoje o Santos joga com o São Paulo, está jogando. Mas já está ganhando de 1-0. Já está ganhando de 1-0, que aí fica mais difícil ainda. Tá? Mas eu vou dizer o seguinte, Silvas, é inacreditável. Tu falaste, eu nem sabia que eram esses valores aí da 16 Folha. 16 milhões. Eu que sempre elogiei, eu vou dizer o seguinte, eu acho que tudo o que acontece no campo é um reflexo muito forte da gestão. Eu vou me atrever a fazer uma análise aqui, né, que é a minha percepção à distância, porque eu não vivo o dia a dia do Grêmio. Né? Eu ouço algumas coisas e vejo por intermédio da imprensa. Mas eu acho, Silva, sincero e honestamente, para mim, Romildo Bolzan, até o ano passado, um dos melhores dirigentes do futebol brasileiro. Agora eu acho que o Romildo Bolzan começou a focar muito na sua teórica candidatura para o governo do Estado e pode ter largado um pouquinho aí a gestão do clube. Tá? O clube que tem um executivo lá bastante competente, né? um executivo contratado, que é o Amodeu, tá? Que é criticado por uns, por outros, assim, mas Mas é competente. É muito competente, né? Conhece, sabe o que está fazendo. Tá? Fez grandes negócios, apontou situações muito interessantes, resolveu situações interessantíssimas a favor do clube, evidentemente. Claro que ninguém é Deus, né? Não, mas assim, ó, esses clubes são presidencialistas, né? Eu acho que a presença, não só física, mas a presença em espírito, digamos assim, né, do presidente do clube é muito importante. Eu acho que esse episódio da possível eleição aí do presidente Romildo, né, para o governo do Estado, e uma eleição assim que até o momento, né, que o Grêmio começou a ter essas dificuldades, era uma eleição muito, digamos assim, a perspectiva. Muito comentada, né? Eu acho, né? Acho que hoje não mais, né? Não. Tá? Acho que mudou, reverteu assim de forma muito efetiva, né? Só para não deixar de falar do Internacional, que é o meu foco principal. O Internacional ontem foi ao Ceará, empatou com o Ceará, né? Completamente desfalcado, teve que sair de lá comemorando um empate e está ali no meio da tabela, né? Concordo aí com o Ramiro aí que os clubes gaúchos aí estão numa situação difícil, né? O próprio Juventude vinha bem, tomou uma sapatada do Sport lá no Recife, né? Então, o futebol gaúcho aí não é um bom ano para o nosso futebol, mas, Silvas, eu não acredito sinceramente na queda do Grêmio. Eu acho que o Grêmio reverte. Acho que o segundo tempo do Grêmio ontem já foi melhor do que vinha sendo o desempenho nos outros jogos. E é o que eu disse, que ele melhora um pouquinho o desempenho, já faz um conjunto de pontos aí e sai dessa situação. Bom, mas então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui falar, porque a Roxane está extremamente emocionada com essa situação do Grêmio, deprimida, até ela, Silvas, fala por mim, assina embaixo tudo que eu e o Ramiro dissemos. Isso aí. Acho que o Filipão tem que ir embora também. Opa. E que a equipe tem que render, tem que dizer por que todos esses atletas são contratados do Grêmio, a peso de ouro, a peso de ouro. Agora, Silvas, posso fazer uma Então eu te observação? pergunto o seguinte, os senhores que são muito inteligentes como a Roxane, adianta pagar 16 milhões quando tu joga com uma equipe que não paga 1,5 milhão, 2 de folha mensal? Qual é a razão de se contratar um craque? Douglas Costa. Mas peraí um pouquinho, mas deixa eu fazer uma observação. Tá? Um dos piores times aí da primeira fase do campeonato, os primeiros jogos, era o Corinthians. O Corinthians fez lá 4, 5 contratações de qualidade, entre as quais o Juliano, que jogou aqui no Grêmio Internacional, O Grêmio mudou não o Corinthians. quis. O Grêmio não quis. O desempenho é outro do Corinthians hoje. Talvez o Grêmio tenha contratado errado, Silvas. Bom, não sei. Douglas Costa, tu acha que é errado? Qualquer clube que você Não, o Douglas Costa eu contrataria antes. Campas. Eu não conhecia o Campas. Mas é o craque da Colômbia. É o top, é o da seleção É colombiana. o Neymar colombiano. É exatamente isso. Então, essa é a situação. Bom, vamos adiante. Vamos aguardar. Vamos rezar. Banrisul Digital. O aplicativo tem a sua cara. Ele tem, né? Esse é o aplicativo que tem a sua cara. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Veja a mensagem. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado
E claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, agora vamos de sucos Petri, né? Que essa aqui é a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, 100% natural, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Uva, laranja, 100% natural. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. Está aí há praticamente 29 anos na nossa bancada, Sucos Petri. Todos os nossos comentaristas fixos e convidados aqui, sempre degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos falar do Simers, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que tem aí uma bagagem incrível, 90 anos. É um dos maiores da América Latina. Minuto Simers, olha aqui, minha gente, os médicos estão com a gente nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações. Por isso, respeito ao ato médico e defesa da condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Vamos adiante ainda. Falando do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Barranco, 51 anos, sempre no coração de todos nós gaúchos. Primeira churrascaria com carne certificada do Brasil é o Barranco. Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados e também ao ar livre. Caiu um lencinho ali, tá? Vamos adiante, então, dizendo que quem comanda esse espetáculo Barranco Barranquinho é o Elcio Furini, grande empresário, sabe tudo do ramo, né? Telefones do Barranco, olha a teleentrega, 51-3331-6172, do Barranquinho, o 51-3028-2310, lá com o Léo Piscine, tá bom, minha gente? Fica onde o Barranco Barranquinho? Na Protásio Alves, subindo ou descendo, número 1578. Assadores, garçons, manobristas, todos ali com um único propósito, de que você passe momentos inesquecíveis no Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Muito bem. Ramiro Rosário, vereador da capital de todos nós gaúchos. A capital gaúcha vive um momento de extremo brilho. Estamos aí com uma gestão que venceu as últimas eleições, evidentemente, com Sebastião Melo. Tem um secretário que eu acho muito bem equilibrado, competente, dedicado. O prefeito está na Espanha agora, inclusive com o governador Eduardo Leite, que daqui a pouco eles desmembram, o governador vai para a França e ele estará voltando aí no final de semana. Os projetos da cidade, da prefeitura, da gestão, Sebastião Melo, são ótimos. E o que é importante, está exigindo uma grande sintonia entre o executivo e o legislativo. E estamos aqui com o vereador Ramiro Rosário, do PSDB, nosso prefeito é MDB, mas existe hoje um consenso, pelo que se examina e está se vendo na Câmara de Vereadores, de fazer tudo em prol do interesse da cidade de Porto Alegre, da comunidade de Porto Alegre. Não está havendo aquela rusga, aquela diferença, aquele embate. Se é bom para ti, para mim não é. Se é bom... Não, parece que há uma sintonia em todas cores partidárias de que o que for bom para Porto Alegre, com algumas exceções, sempre tem uma ovelhinha negra ou outra, sempre aparece. Mas parece que o que está prevalecendo é o bem de Porto Alegre, que se encaminha para os seus 250 anos. É mais ou menos isso, vereador Ramiro? Olha, Silvas, na verdade, ontem mesmo eu estava comentando sobre isso. Nós estivemos no lançamento de um grande empreendimento aqui na cidade, imobiliário. Uma zona de Porto Alegre. Que vai acabar tendo aí uma contribuição muito grande para a construção civil, para a geração de emprego e renda em Porto Alegre. E no momento que o presidente daquela empresa foi ali falar sobre o seu empreendimento, ele disse, olha, nós ficamos 11 anos tramitando esse projeto para que se pudesse ter a liberação e a gente efetivamente começasse a construir ali os prédios. E 11 anos, meus amigos, pode até parecer aqui muito,
mas infelizmente é uma média dentro de grandes empreendimentos em Porto Alegre, alguns deles chegando até a mais de 20 anos de tramitação dentro da burocracia da máquina estatal, com as licenças ambientais, licenças, enfim, os carimbos que nós temos dentro da administração pública, para dizer para o empresário o que deveria ser a primeira coisa a ser dita a ele. Meu amigo, vem aqui empreender na cidade, né? Deixe o teu dinheiro aqui, vem aqui fazer a geração de emprego e renda para milhares de famílias porto-alegrenses. Então, esse novo conceito, né, de que não se tenha mais o empresário como inimigo, o empreendedor como inimigo, né, de reconhecer que a nossa cidade precisa, sim, da iniciativa privada para poder crescer e, inclusive, gerir muitas das partes de que até pouco tempo atrás se imaginava que apenas o governo poderia fazer, como é o caso da iluminação pública, né, através da PPP de iluminação pública, o processo de desestatização desse serviço e tantos outros. Esse é um conceito relativamente novo para a gente aqui em Porto Alegre, né? Isso iniciou na gestão passada. É importante reforçar isso, né? A gestão de 2017 a 2020 iniciou uma série de processos de desestatização, de reformas na máquina pública, de não considerar mais o empreendedor um inimigo da cidade, e isso tem sido mantido pela atual gestão do prefeito Sebastião Melo, do prefeito Ricardo Gomes também, e com esse aprimoramento, que eu acho que é bacana a menção que tu faz, que foi o relacionamento com a Câmara de Vereadores. Nós tivemos na gestão passada talvez mais percalços ou uma falta de compreensão da maioria ou de boa parte dos vereadores para projetos importantíssimos de reforma da máquina pública, por exemplo, como foi o caso da Previdência do município. Na gestão passada, a Prefeitura encaminhou à Câmara uma reforma da Previdência completa, seguindo os parâmetros aí daquela que foi feita nacionalmente, também da que foi feita no Estado, e a legislatura passada disse não à reforma da Previdência. A atual legislatura está dizendo sim, aprovamos a reforma da Previdência, aprovamos o cancelamento daquela revisão que foi feita do IPTU em 2019, até mesmo porque é um novo momento que a cidade vive, passamos aí pelo período de pandemia, também houve talvez muitas falhas de comunicação com relação àquele projeto, aprovamos a desestatização da Carris e outras importantes ações de reforma da máquina pública que estão avançando. Então, essa relação da Câmara com o Executivo está muito boa, né? A Câmara e a Prefeitura está indo muito bem. E eu acho que é um momento importante que Porto Alegre tem que valorizar e pensar no seu futuro também, para que a gente não tenha logo ali na frente, daqui a pouco, regredirmos, né? Dar um passo atrás e fazer tudo que era feito na nossa cidade, infelizmente, muito especialmente nessa parte do desequilíbrio fiscal, da irresponsabilidade com as contas públicas e de achar que o Estado deve tudo prover e não, na verdade, o Estado ser um Estado gestor, um Estado capaz de fazer bons contratos, bons processos de desestatização, passar para a iniciativa privada aquilo que é possível e focar na fiscalização, que é o mais importante. Perfeito. A propósito que está falando aqui, Ramiro Rosário, ontem, então, foi feito o lançamento. Até eu peço para publicarem aí, alô, Ana, a capa do Jornal do Comércio, onde foi feito o lançamento do Golden Lake, né, que pertence ao grupo Multiplan, está aí, ó. Então, está ali, ó. Mega projeto imobiliário da Multiplan prevê 2,5 bilhões em bairro privado na capital. O grupo Multiplan, ele é extremamente arrojado, é poderoso, economicamente. Ele é presidido pelo empresário José Isaac Pérez, que é um visionário, é um homem valente. Em tempos difíceis, a empresa avança. Esse grupo também é dono do Barra Shopping, daquelas 3 torres que tem ali dentro, uma residencial e 2 corporativas. É dono também do Shopping Canoas, mas tem mais ou menos uns 20, 25 shoppings pelo Brasil e mais edificações. E atua também no exterior, também, como nos Estados Unidos, especialmente em Miami. Então, é um grupo muito, muito estruturado financeiramente e com visão incrível. Olha que para fazer esse projeto, como disse o vereador Ramiro Rosário, que ele anunciou durante a sua fala, o presidente José Isaac Pérez, para os convidados ontem lá, quando foi feito o lançamento desse empreendimento, levou 11 anos na Secretaria de Obras. Olha que tem que ter muita vontade de empreender e de realizar. Ele disse, é um sonho. E ele é muito ligado a Porto Alegre, né? Apesar de ser um carioca. Ele mora lá na Zona Sul, então eu estou aqui na Zona Sul, e ele está modificando o cenário de Porto Alegre nessa região da cidade. O que nós temos que agradecer. Ele vai fazer agora, nas contrapartidas, ele vai fazer, que tem que fazer hoje para fazer um mega empreendimento ou empreendimento, sempre tem contrapartidas em benefício da cidade. Ele vai fazer escolas, ruas, avenidas pavimentando, asfaltando,
vai revitalizar toda aquela orla ali ao lado da escolinha do Grêmio, Exato. até o Yacht Clube. Que a gente chama de trecho 4. Trecho 4. Então, entre outros benefícios maiores ainda, tá? Que valem muitos milhões de reais. Então, é uma coisa incrível que esse grupo está trazendo de benefícios, né, na melhoria e no crescimento de Porto Alegre e na modernidade de Porto Alegre. Porque esse grupo é o maior investimento que está fazendo numa cidade, numa capital. Esse grupo é sediado no Rio de Janeiro e aqui em Porto Alegre. Então, melhor que isso, meu amigo empresário, o que tu me diz, Valzir? É verdade, né? O que todas as cidades buscam é justamente atrair investimentos desse tipo, desse porte, né? Isso é muito importante para a cidade, muito importante para o emprego, muito importante para o desenvolvimento, é muito importante para a beleza da cidade, né? Tá pegando um lugar ali que talvez seja o lugar mais bonito de Porto Alegre, né? Silvio, tu conhece bem aquela região ali. Então, nós temos que saudar. Agora, o vereador Ramiro disse, né, em relação à questão aí, que esse governo está dando continuidade ao que foi feito pelo governo municipal anterior, né? Eu discordo um pouco. Eu acho que o governo anterior era muito atrapalhado. O prefeito anterior era muito atrapalhado, né? Já visto aí muitas coisas, como o senhor mesmo colocou há pouco aí, dificuldades que ele teve de aprovação de projetos. O projeto IPTU estava aprovado, ele foi lá e conseguiu reverter a situação, né, lá no início do governo dele. Né, onde não se imaginava que ele teria aquela postura, né, de arrogância e beligerante que ele demonstrou durante os 4 anos de governo. Né? Eu acho que o governo atual, ele se elege com essa proposta, né, justamente de apoiar o empreendedorismo, de apoiar a inovação, e ele está justamente cumprindo aquilo que ele prometeu. O governo anterior fez lockdown na cidade. Né? A única cidade do Brasil onde a construção civil parou por 2 vezes durante a pandemia foi Porto Alegre. Então, eu discordo um pouco assim da continuidade. Eu acho que talvez algumas coisas boas, obviamente, devem ter sido feitas. Agora, a postura do governo Mello é absolutamente diferente. É uma postura amigável, não só com os empreendedores, mas também com a Câmara de Vereadores, com a sociedade como um todo. Né? Demonstra estar lá na Espanha com o governador, buscando um evento internacional na área de inovação. Eu acredito que o prefeito Mello vai transformar essa cidade e dar para a cidade o que ela efetivamente merece. Na verdade, quando eu digo continuidade, os assuntos das políticas de pandemia sempre são muito polêmicos e aparecem. Eu discordo das políticas de pandemia da gestão passada e isso publicamente falei diversas vezes, né, muito especialmente com relação aí às restrições às atividades econômicas. Agora, o que é fato, a gente tem que dizer, a gente tem que dar os créditos também. O evento, esse de ontem, Golden Lake, né, esse grande empreendimento saiu do papel, foi graças à priorização de grandes projetos na gestão do governo passado, do prefeito Marquesan. Tanto é verdade que o prefeito Sebastião Mello manteve o secretário Germano Brem, que é o secretário responsável pelos licenciamentos na capital, que é o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo. Né? Então, é o mesmo secretário. Se é o mesmo secretário, é porque foi um acerto da gestão passada na política com relação aos licenciamentos. É uma política que vem sendo revista, porque isso é quase que histórico na Secretaria de Obras, é uma marca de Porto Alegre a dificuldade de aprovação de projetos. E que esse governo Marquesan e esse, claro, que se o prefeito Sebastião Mello contempla a permanência de um secretário do seu antecessor, é porque ele teve um bom desempenho, sem dúvida. O mesmo secretário. A mesma equipe, a mesma política. Né? Então, é sim um governo de continuidade. Um governo de continuidade das boas ações que foram tomadas e muito especialmente na relação com o empresariado. E tiro aqui, faço que nem num programa de culinária. Vamos separar a parte das políticas de pandemia, das restrições às atividades econômicas. Mas no todo, né, de trazer investimentos para a cidade, de fomentar com que o empresário tenha um ambiente de negócios aqui melhor. Né? O próprio vice-prefeito atual foi secretário de Desenvolvimento Econômico da gestão passada também, foi secretário do governo Marquesan, né? E foi ali importante no início do governo, discordou depois na questão do IPTU e saiu da secretaria. Mas ele também implementou uma série de medidas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como escritório de licenciamento, uma série de atividades que hoje são continuadas, foram dados seguimentos. Então, eu reforço isso, né? É um governo de continuidade, muito importante, que tem essa continuidade, inclusive, né? E os erros, os equívocos, a gente ajusta, a gente acerta, e Porto Alegre precisa olhar para o seu presente e para frente.
Muito bem. E outra fala do presidente do Grupo Multiplan, José Isaac Pérez, diz aqui, ó, fundador da Multiplan, Isaac José Pérez, enche o peito para dizer que desconhece outro complexo de torres residenciais como o projeto Golden Lake, que começa com o condomínio Lake Victoria. Então, olha aqui, minha gente, são sabe quantos? Vamos para a página 7, Jornal do Comércio, são exatamente... valor do investimento projetado no bairro privativo é de 2 bilhões e 500. O grupo pagou, vamos ter ali 200 milhões de projetos, Zona Sul, 18 torres residenciais, todas com vista para o Guaíba. Aliás, o Guaíba está dizendo que veio, né? O nosso querido Rio Guaíba, que tantos criticam, né, pela sua poluição, ele não tem culpa disso. Quem tem culpa somos nós, população, os nossos gestores, né, que não cuidaram, né, do meio ambiente, né, do tratamento de esgotos, lamentavelmente. O Guaíba, Deus nos colocou ele aqui na nossa frente, aos nossos pés, o nosso querido Lago Guaíba. Mas ele está dizendo porque ele está... O Guaíba, pela sua qualidade, pelo seu pôr do sol, por tudo isso aí, ele está trazendo investimentos milionários, bilionários para Porto Alegre. Essa revitalização toda da orla aí está fazendo uma nova Porto Alegre. Né? E, aliás, uma hora eu quero saber se eu posso me apresentar pela Câmara de Vereadores como um natural de Porto Alegre. Doutor Ramiro, o querido vereador Ramiro Rosário, pode me abrir um espaço por lá, um manifesto impresso, sei lá, dizendo que eu enxergo em Porto Alegre como um morador que adora essa cidade, que poderia ser revisto. Mudanças aqui, mudanças talvez em trânsito, mas especialmente na orla, naquela região, que deveriam ser revistas, para beneficiar, porque às vezes o gestor não enxerga o que o nativo enxerga. Porque está envolvido com tantos temas, tantos isso, que às vezes não enxerga detalhes tão importantes. Tá? Então vamos ver se uma hora a gente tem essa oportunidade para apontar. Não são tantas coisas. Sem dúvida. Muito bem, então vamos ali. Mas tu és porto-alegrense. Sou natural de Porto Alegre. Nasci na Avenida França. Olha aí, no nosso quarto distrito. Não, parteira, né? Aquele tempo chama a parteira que o cara está chegando. Por isso que a gente se dá tão bem, né? O Silvas é do quarto distrito, é luterano. Né, Silvio? Exatamente. Né, olha aí, fecha todas. Trajetórias comuns ali. Exatamente. Então, mais um pouquinho aqui do Golden Lake, tá? O Grupo Multiplan. Golden Lake terá primeiras obras prontas no final de 2024. Ó. Valor do investimento projetado no bairro privativo é de 2,5 bilhões. Multiplan aplicará 170 milhões em obras para contrapartidas. Hoje, o vereador pode rapidamente, sintetizando, dizer, hoje, quando faz o investimento, não precisa ser um edifício, pode ser 18 torres, que esse é um bilionário empreendimento, mas sempre tem que haver, por parte do construtor, do investidor, a contrapartida e benefício da cidade. Existem dois modelos, na verdade, de contrapartidas, né? Nós temos aquelas que são mitigatórias. Então, tem um empreendimento e o empreendimento vai aumentar o fluxo de veículos em determinada via e ali acaba se pedindo o alargamento da via, então, ou recuos viários, né, para que se possa minimizar o impacto daquele empreendimento naquela rua, naquela região. E existem as contrapartidas que daí vão além, que são estabelecidas aí por lei, inclusive da construção de escolas, postos de saúde, de praças, parques, enfim, que não necessariamente estejam naquela região. Creches, mas eu vou te dizer uma coisa, Silvas, é muito confuso ainda essa história das contrapartidas em Porto Alegre. Fica muito a cara do sujeito que está lá apresentando o empreendimento, né? Porque nós não temos maiores normativas e existe uma comissão dentro da prefeitura que se chama CAUGE. Né? A gestão passada tentou mexer nela, a atual gestão sei que quer também dar um novo alinhamento para a CAUGE, mas nós temos lá alguns burocratas, pessoas de secretarias que olham apenas para o seu assado ou para a sua pasta e não tem uma visão de conjunto, uma visão de cidade. Eu acredito que as contrapartidas elas deveriam ser mais políticas, e aqui no termo, né, de nós termos uma avaliação de cidade por completo, né? Se aquele empreendimento deve se instalar aqui, bom, o que ele vai dar de retorno para a cidade? Em tese, eu defendo pelo menos que ele já dá o retorno, gerando emprego e renda, pagando imposto, né? Ele já está presente na cidade, ele já está trazendo coisas boas para a cidade. Mas já que há a questão das contrapartidas, então que pelo menos se veja aí uma forma de a gente ter uma previsibilidade maior. Porque hoje um grande empreendedor vem investir em Porto Alegre,
ele não sabe exatamente qual é o percentual do volume de investimento dele, privado, no seu empreendimento, que ele vai acabar destinando como contrapartida, né? Não existe um regramento maior com relação a isso e precisa se abordar esse assunto, né? Nós tivemos na gestão retrasada, por exemplo, na gestão Fortunati, houve empreendedores querendo se instalar no bairro Anchieta, fazer lá um loteamento no bairro Anchieta, que a exigência da prefeitura na época era uma obra de macrodrenagem que custava mais do que o próprio loteamento. Então é o tipo de coisa que não tem, isso tu diz para o empreendedor, não vem, então não invista aqui, deixa isso aqui ser um banhado mesmo, né, e não vai ter nenhum tipo de investimento privado. Então esse tipo de coisa ainda precisa ser mexida na nossa famosa CAUGE, aí, que é essa comissão responsável por fazer a avaliação das contrapartidas. Perfeito. Eu vou mostrar aí uma fotografia ontem que eu estava lá no evento, né, como convidado, evidentemente, sou amigo da empresa, da Multiplan, está eu aí, a minha mulher, a Beatriz Condessa, com o presidente do grupo Multiplan, super empresário, mega empresário, José Isaac Pérez. Pô, José Isaac Pérez, obrigado. Senta aí, então, o nosso presidente, que traz para Porto Alegre esse investimento bilionário com a sua visão, e ele acreditando demais. Ele disse que não existe numa capital do país um empreendimento dessa envergadura. Né? Ele fez uma fala lá muito interessante, fez uma exposição muito nítida, né, desse investimento e do que a própria empresa Multiplan tem em consideração a nossa capital, né, e por isso ela aposta tanto em Porto Alegre. Então, os parabéns aí ao Dr. José Isaac Pérez, né, por confiar também na nossa capital, na nossa comunidade, no nosso desenvolvimento, porque são investimentos realmente bilionários. Então, muito obrigado. Estamos lá numa confraternização maravilhosa, no lançamento do Gold Lake, 18 torres residenciais. Já fica pronto em 2024 uma parte desse grande empreendimento. Muito bem, vamos adiante, dizendo que nós vamos falar aqui, sabe de quem? Do Armazém do Queijo Empório Gourmet. É uma coisa louca, né? Esse fim de semana, você sabe quem que vai ter por lá? Exatamente sexta-feira, 8/10, portanto amanhã. Então teremos lá o Armazém do Queijo, vai servir lasanha bolonhesa. É bom demais. Essa coisa é as artes do João Tumeleiro, que está aí, ó, no seu vídeo. Reservas pelo WhatsApp 98-020-7107 ou pelo fixo 51-3392-0085. O prato, presta atenção, de sextas-feiras sempre será para o jantar. Quanto custa? O pessoal quer saber, correndo. R$ 52,00 o prato, o qual serve em média de 2 a 3 pessoas, tá bom? Antecipe sua encomenda, números de pratos são limitados, porque isso aí é feito, extremamente saudável, delicioso, gostoso demais. Então eles fazem um limite, porque não é para ficar, né? É para ter a demanda toda. Então algumas pessoas chegam um pouco atrasadas, fazem suas encomendas, fica para a próxima, tá bom? Então é lasanha bolonhesa para esta sexta-feira. E por lá vocês encontram sempre, né? Marreco, pato, camarão, salmão, espumantes, vinhos, cestas para presença, queijos importados nacionais, frios importados nacionais. Aliás, vinhos importados nacionais e todos os produtos que desfilam pelo Armazém do Queijo são importados e nacionais. Onde fica esta maravilha que vai mudar a sua cara? O Armazém do Queijo está reservando uma grande novidade para os seus clientes, tá bom? Espera um pouquinho, agora em outubro, aí vamos aí mostrar cara nova. Fica na rua Murilo Furtado 254 em Petrópolis, estacionamento de toda a quadra, uma maravilha, tá bom? Padaria, Queijaria, Mercearia Gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital. Ele está aberto sempre de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, tá bom? Domingos e feriados fechados, site armazendoqueijo.com.br, redes sociais, Facebook e Instagram. O endereço do Armazém do Queijo é em Bento, sua matriz, em Bento Gonçalves, Rua Júlio de Castilhos, 563. Tudo isso aí é comandado por João Tumeleiro Neto, essa figura ímpar, um grande diplomata, um grande amigo, um grande empresário, sem dúvida nenhuma, que nos trouxe essa maravilha, Armazém do Queijo para Porto Alegre. Muito bem, vamos adiante ainda, falando com a minha especialista em direito de trânsito, mas bota especialista, né? Roxane Ponce. Eu até queria, vocês veem, né, como tem atividades. Hoje tem atividade, o Ramiro Rosário. Isso é legislação que eu acho que é da própria instituição, no caso que eu estou falando, da Ordem dos Advogados do Brasil. Quer dizer, tu pode fazer propaganda, se tu és competente na tua atividade, dentista, odontólogo, pode fazer filme, ter canal exclusivo, pá, eu sou o melhor, eu faço, eu boto, eu tiro a dentadura, boto a dentadura, faço chover. Advogado não pode. Mas por que você não pode mostrar sua competência? Eu sou criminalista. Olha, eu ganhei esse ano
50 embates jurídicos no crime. Eu ganhei júris. Pô, eu sou bom, sou craque. De maneira qualificada, essa manifestação. Né? Por exemplo, outras atividades, veterinário pode, porque eu vejo, se vê. Enfim, arquitetos pode. Praticamente todos, tá? Pode. O advogado não pode. Eu não sei, Roxane Ponce, não sei se o Ramiro Rosário, se o próprio Valdir Bianchessi Júnior sabe se isso é uma legislação federal, ou estadual, ou municipal, ou é da própria OAB nacional. Na verdade, Silvas, isso está lá no nosso Código de Ética, né, e Disciplina, e que, aliás, foi recentemente alterado. Eu não sou uma expert no assunto, mas a gente sabe que tem algumas condutas que o advogado ele deve se abster de praticar. Né? Por exemplo, por mais que eu esteja aqui, que eu tenha esse espaço que o Silvas me concede, né, para falar sobre um assunto que eu domino, eu jamais posso induzir o nosso telespectador a contratar a Roxane. Eu tenho que passar a informação, é importante que eu passe a informação, mas jamais induzindo ou colocando um holofote nesta profissional que está falando. Então, isso serve, de uma certa forma, Silvas, para que as armas sejam iguais para todos. Para a Roxane, que já tem lá quase 20 anos, né, de advocacia exclusivamente, e para aquele que está recém-formado. Porque o poder econômico do advogado que tem mais tempo de estrada, né, muitas vezes é completamente diferente daquele que acabou de começar. Então, são alguns cuidados que a instituição ela acaba tendo, né, até no sentido da conduta por si só. A gente está falando muito hoje das redes sociais e os advogados, os médicos. Isso é um problema que também acontece muito na área médica. Que médico também tu pega aí nos jornais, também os médicos fazem propaganda. Ele pode fazer propagandas assim, dizendo, eu sou médico especialista em tal coisa. Mas ele não pode fazer o tal do antes e depois. Isso é proibido pelo Conselho de Medicina. E da mesma forma... Mas ele bota esses esteticistas aí, esses cirurgiões plásticos, bota a latinha da veia. Antes 800 rugas e depois do Botox. Tá? Mas tu sabe que isso não pode, né? Por exemplo, o próprio Conselho, ele pode tomar atitudes no sentido de punir aquele profissional. Então, é sempre muito tênue essa linha do que é a publicidade, do que pode ser feito ou não. E no caso do trânsito é mais complicado ainda. Por quê? Porque como existe a possibilidade de se fazer recursos administrativos sem a presença de um advogado, tu vê, certamente, quantos vocês aqui não passaram por Porto Alegre num monte de post dizendo assim, resolva a sua CNH, né? CNH suspensa, resultado garantido. Um parênteses, Rosane, que me veio à mente agora. Estados Unidos tem fertilizer na porta do carro, aqueles adesivos, jornais do edifício, jornal do bairro, jornal de Miami, jornal de tudo, mas página inteira, eu sou um craque em divórcio, eu sou tudo. Mas aí é um regramento de outro país. Não. Inclusive tem uma série muito interessante, chama Better Call Saul, que é muito engraçada e é mais ou menos nesse sentido, né? Que ele faz essas... Ele, na verdade, é um profissional um pouco de ética duvidosa. Mas fora isso... Picareta, né? Não que os Estados Unidos tenham só advogados picaretas, pelo contrário, né? Mas lá esse regramento da publicidade é diferente daqui no país. Mas assim, isso não impede da gente trabalhar e nem divulgar o nosso trabalho. Mas tem alguns limites. Mas tu não liga assim, pega assim mais ou menos, tu não tem como é que a gente faz? Esse que as pessoas ligam. Telemarketing? Telemarketing, não temos. Aqui é do pessoal da Roxane. Aqui ela é a melhor que tem aí. Liga pra cá. Não, ainda não. E não poderia nem propaganda em rádio, né? Não pode propaganda em rádio. E às vezes a gente ouve. A gente escuta, exatamente. Então, eu sempre penso assim, pense bem, né, na hora de contratar, porque se o advogado que está fazendo esse tipo de publicidade, né, infringe o próprio código de ética, né, tem que pensar, na verdade, se ele vai estar fazendo uma boa defesa ou vai estar atuando de uma forma diligente aí no seu caso e de forma ética também. Mas fora isso, Silvas, eu sempre agradeço muito o espaço que eu tenho aqui à disposição. Tento trazer as informações dessa área do direito de trânsito, que nem todo mundo conhece, apesar de que todo mundo está envolvido no trânsito, né? E na semana passada eu não pude estar presente justamente porque eu estava num evento, né? Eu tirei as teias de aranha para poder viajar depois
que entrou a pandemia, nunca mais, né, viajei a trabalho. E aí, na semana passada, fui a Indaiatuba, em São Paulo, para fazer a comemoração dos 10 anos do Observatório Nacional de Segurança Viária. O observatório, na verdade, talvez vocês saibam um pouco mais dele quando pensem no tal do Maio Amarelo, que é aquele mês em que a gente faz a conscientização, né, do cidadão para que ele respeite as leis de trânsito. O Maio Amarelo é um movimento que foi idealizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária lá em 2014, né, pensando, né, na década de ação para o trânsito que foi proposta pela ONU, lá, que era de 2011 a 2021, ou 2010 a 2020, enfim. E o Observatório, né, comemorando esses 10 anos, mostrou toda a sua força e prestígio, tendo a presença, né, nos eventos que teve, que foi restrito aos seus membros, às pessoas convidadas, teve a presença lá do secretário nacional de trânsito, Frederico Carneiro, e também do secretário dos transportes terrestres, Marcelo da Costa, que ficaram, né, durante todo o evento, porque muitas vezes quando vem uma autoridade, ela vai lá, faz a abertura e vai embora. E nós tivemos a presença, então, de 2 secretários durante todo o evento que participaram, prestigiaram, ficaram muito felizes de ver o quanto esse terceiro setor, Silvas, pode auxiliar, né, a administração pública. Aqui a gente estava falando sobre o prefeito Melo, né, e também o quanto ele consegue dialogar com o legislativo, né, e isso é uma virtude de um gestor público. E o gestor público também, muitas vezes, quando ele não tem condições, não tem braços suficientes, não consegue só dialogando com o legislativo, ele precisa se socorrer também do terceiro setor. E o Observatório é um órgão que está lá à disposição para auxiliar justamente a gestão pública a ter um trânsito mais seguro. Então, meus parabéns ao José Aurélio Ramalho, que é o presidente, e vida longa ao Observatório, menos mortes no trânsito e que se a gente puder, né, contribuir de alguma maneira, estaremos sempre presentes. Muito bem, bem mesmo. Fala, Valdir Bianchetti. Tem uma pergunta para a Roxane, é verdade, a Roxane quando vem aqui eu vibro, eu faço perguntas que eu tenho, as perguntas pessoais, mas acho que pode ser. Eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte, quantos pontos hoje para perder a carteira? Depende. Opa. Depende de quantas infrações gravíssimas você cometer dentro de 12 meses. E se você for um motorista profissional ou não. Se você cometer uma infração gravíssima, seu limite será de 30 pontos. Se você cometer 2 infrações gravíssimas, seu limite cai para 20 pontos. Opa. Mas se você não cometer nenhuma infração gravíssima, seu limite vai ser 40. E pouco importa quantas infrações gravíssimas ou não você cometer, se você for um motorista que exerce atividade profissional, a atividade remunerada, né? Que tem aquele EAR na sua carteira. Então, basicamente é isso. E se em 12 meses você tem que cuidar, especialmente para não ter aquelas multas de 7 pontos, né? Essa é gravíssima? Essa é gravíssima. Toda vez que tiver uma multa de 7 pontos, fique atento porque o seu limite provavelmente vai cair. É interessante a tua pergunta, Valdir, porque muitas infrações gravíssimas têm previsão de suspensão autônoma, que independe do limite de pontos. Então tem que cuidar isso também. Por exemplo, o excesso de velocidade de mais de 50%. Ele é uma infração gravíssima, mas ela não precisa somar pontos para ter lá um processo por pontos. Ele tem a previsão de suspensão automaticamente, né, com o cometimento daquela infração. Já perdi uma sim. Cumpriu direitinho? Tive que fazer tudo de novo, reciclagem. Sim. Na estrada. E aí era limite urbano e passei, eu acho que devia ser 60 por hora e estava na velocidade acima, 50%. Hoje eu era 40 por hora. Então pegou só aquela ali já suspendeu a carteira. Roxane, o recall multa? Então, o recall hoje ele tem uma restrição que é lançada, né, no Renavan do veículo, que impede a pessoa de fazer o licenciamento. Ok. Tá? Então, ela vai ter uma restrição de transferência de propriedade, enfim, se ele não realizar aquele recall. E eu já tive algumas situações de clientes comentando que determinados recalls têm tido demora, né, no tempo da realização e isso tem dado bastante dor de cabeça aí. Olha, a verdade é que é importante que você
procure informações sobre o seu veículo. Pode ser na carteira digital de trânsito, né? Quando você baixa esse aplicativo, lá tem os seus veículos que estão vinculados ao seu CPF. E olhe para ver se aquele documento ali tem algum chamadinho dizendo que precisa fazer o recall. Procure, não porque não consegue licenciar, mas porque isso provavelmente pode salvar uma vida. Isso aí. Muito bem. Vamos adiante, então. Falando, sabe de quem, minha gente? Vamos falar aqui do Bem Seguro. Bem Seguro, olha aqui, ó. Como vocês sabem, o plano Bem Seguro, né, é o plano Ângelos, tá? É o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e você pode contar com excelência e tradição do plano Bem Seguro para cuidar e proteger sua família e seu patrimônio. Está aí na sua tela o 0800 do plano Ângelos, do grupo Ângelos, 0800 006 6688. Além da assistência funeral completa, disponível 24 horas por dia, o Plano Bem Seguro também garante acesso à assistência automóvel e serviços residenciais, além de seguros para a sua casa, contra incêndios e vendavais, e também mobilidade emergencial para carro, moto e bicicleta. Fim de ano logo aí, muitos feriados, então viaje tranquilo com o Plano Ângelos Bem Seguro. Conte com a experiência do Prever e garanta o melhor plano de assistência familiar que existe no momento nesse nosso país. É do Grupo Ângelos. Acesse www.angeloscom.br e saiba mais. Está aí, Grupo Ângelos, Plano Ângelos, contemplando a expectativa também de todos aqueles que contratam, né, esse Bem Seguro, que é extraordinário. Dá uma segurança, né, uma tranquilidade para toda a família, especialmente o chefe de família, evidentemente. Tá? Vamos falar agora do CCG Saúde. Para curtir a vida em qualquer idade, é importante ter com quem contar. Se não tiver com quem contar numa hora da dificuldade, é muito ruim. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o POP Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Com ele, você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza, com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de altíssima geração, equipamentos de ponta. Além disso, você conta com o serviço de teleorientação CCG 24 horas para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica, além da telemedicina com consultas online, sem sair de casa e muitos outros serviços. Saiba mais sobre o POP Humaniza em ccgsaude.com.br. Aí o grupo CCG Saúde também ampliando cada vez mais todos os serviços e dando uma tranquilidade aos seus conveniados, pessoa física e pessoa jurídica. É maravilhoso. A SPC de Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa quase centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha, 65, o telefone 51-3228-1999 e o site aspecir.com.br. Quem não tem um plano de previdência complementar está sempre no risco. Faltou a vaga de trabalho, ter um problema de saúde no ambiente familiar, o risco se estabelece. Aí surge a importância da SPC de Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Ramiro Rosário. Muito bem. Quero aqui deixar também um relato que nós tivemos, uma importante aprovação na Câmara de Vereadores ontem, Silvas. Sim. Projeto da colega Fernanda Bart, que prevê a possibilidade do município autorizar que empresas, grandes supermercados, restaurantes, possam realizar a doação de alimentos a terceiros, a entidades, a pessoas que estejam necessitadas. Esse é um tema que tem competência federal, no que diz respeito aí às possíveis consequências de que alguém possa doar um alimento que esteja estragado, que faça mal a uma pessoa, mas que houve no ano passado um avanço importante nesse sentido e agora a legislação municipal aqui autoriza e faz com que se tenha também um regramento, né, explicando como é que vai se dar esse processo de doação. Votei favorável, sempre me chamou muito a atenção um grande supermercado, por exemplo, que tenha lá a sua padaria, no final do dia encerrou o horário de funcionamento, para onde que ia aquele alimento? Ia para o lixo, né? Não poderia se doar
a uma creche não poderia se doar, a alguma instituição que lide diretamente aí com pessoas em situação de rua, extrema vulnerabilidade. Então, me parece um projeto muito interessante, importante, e aqui, que até para a Roxane, aqui os demais colegas aí da área do direito, né, do mundo jurídico, né, um dos grandes percalços que havia com relação a esse tipo de doação é caso alguém realmente se viesse a contaminar e depois processaria o doador do alimento, e aí o doador do alimento teria, né, de que acabar ainda pagando uma indenização, quem sabe, né, àquela pessoa porque ela comeu um alimento estragado. Ninguém aqui está defendendo que se doe alimento estragado, não é isso, né? Mas obviamente são alimentos ali que não foram utilizados, que estão ainda em condições de consumo e que podem e devem sim ser distribuídos a quem precisa. A gente depende da consciência, da responsabilidade do comerciante, do restaurante, do hoteleiro, né? Claro que não vai doar, estender um prato né, que já não contempla mais segurança, né? Essa alimentação pode estar comprometida. Isso vai também do senso, né, de responsabilidade do empresário, do comerciante, dos funcionários executivos. Agora, não é justo, termina uma festa, como eu vi várias vezes, não vou nem citar o ambiente, grande hotel, por exemplo, a festa de uma família milionária, tudo aquilo que estava sobrando, nem se deve dizer sobrando, que não foi consumido. Exato. Ia para o lixo, porque existe uma legislação que assim determina. E as pessoas lá na rua, na frente desse hotel, sentadas ao meio-fio, deitadas, com fome, dormindo ao relento, sem um alimento. É verdade. Está compreendendo? E aquilo, perfeito, ótimo, caro, alimento caro, de grande qualidade, indo... E essa é uma pauta que o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul tem já defendido há vários anos. Um grande abraço a Paulo René Benhard, inclusive, que é o presidente dos bancos sociais, a Fiergs, né, mas o Banco de Alimentos ali, que faz um trabalho muito importante junto a entidades que lidam no dia a dia com essa necessidade, né, e reforço aqui meus parabéns à colega Fernanda Bart, que teve a sensibilidade de fazer esse projeto de lei que agora esperamos que seja sancionado pelo prefeito Sebastião Melo. Muito bem. E a gente, vamos falar aí do Grupo Sponkeado. Quando se fala nisso aí, a gente lembra a marca Chevrolet. É um negócio fantástico, é uma baita marca, né? Sensacional. Olha aqui, ó, a Chevrolet Sponkeado Jardine, como é que ela é conhecida? Chevrolet Sponkeado Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. São 8 lojas no estado, 2 em Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Passo Fundo e Erechim. Top de linha, atendimento singular, é gente muito competente, viu? É uma habilidade, é uma cortesia e profissionais competentes no que fazem. Essa é a absoluta filosofia do Grupo Sponkeado, né? Em dar o melhor para os seus clientes, a confiança aos seus clientes. A Chevrolet Sponkeado Jardine valoriza o seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seminovo. Então, ela não perde negócios. Então, se você está pensando em trocar o seu carro, direto na Jardine, que ela não perde negócios, ela valoriza o seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seminovo. Te manda para a Jardine, não perde tempo, porque lá não se perde negócio. Você sai sorridente, carro novo ou mesmo um carro usado. É um negócio fantástico. Muito bem. Vamos adiante. Tem uma colega de bancada que te mandou um beijo aqui, está nos assistindo, a Bruna Razeira. Bruna Razeira, é muito competente, a Bruna Razeira. Parceira aí. Até tenho aí que mandar para ela aí, eu acho que eu vou mandar... Não pode fazer propaganda, né? Advogada. Não, porque onde estourou... Mas eu posso dizer que ela é uma excelente advogada de família. Eu vou dizer, a Bruna ela está trabalhando muito com esses casais homoafetivos. E, Bruna, já vou te dizer para ti, é um casal que tem farinha no saco. O que acontece? Deu um estouro no ambiente do casal homo. Normal, a sociedade hoje absorve, é bonito, é um direito de todos. Mas estão... Deu briga? Deu briga. Para cada lado. Ciúme violento e quais foram as vias de fato. Aí é complicado. E o que acontece? Disse para mim, eu sei que tu tem relacionamento com os melhores advogados em todos os segmentos. Eu digo, olha, eu posso te indicar uma pessoa, uma profissional e tal. Então amanhã está chegando aí, não sei se o casal ou um dos dois, para fazer a contratação e vamos pegar, esse é meu, esse é teu, esse é meu, esse é teu. Sabe como é que é?
E se resolve. E daí começa tudo de novo, né? Cada um pro seu lado, vai buscar o seu novo namoro. Que triste. Hã? Que triste. Claro. Eu acho bonito isso, viu? Então, a doutora Bruna Razeira é uma excelente advogada Tá fazendo plim, de plim, família. plim, 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 plim. E eu não peço que a entrada do honorário seja meu, nunca Não, fiz e isso. nem pede a comissão, né? Não peço comissão. Pela indicação. Eu acho que se tiver a comissão de frente na Sapucaí, até eu vou, né? Então tá, vamos adiante então. Fala, Roxane Ponce, o que temos mais aí? Então, Silvas, a gente sempre diz, né, que no trânsito cada dia uma caixinha de surpresas. Mas algumas surpresas são positivas. Está sendo gestado lá na Câmara dos Deputados um projeto que vai, de uma certa forma, permitir que aquelas pessoas que estão tirando a carteira, né, que elas não podem cometer multas graves e gravíssimas, porque senão elas não conseguem receber a CNH definitiva. Elas têm um período ali que elas ficam 12 meses, que é o estágio probatório. A partir deste projeto de lei, o que vai acontecer? Aquelas infrações, como, por exemplo, deixar de licenciar o veículo em até 30 dias, né, que são uma multa grave, 7 pontos, que poderia impedir que aquele cidadão que está com a carteira provisória não tire a definitiva. Essas infrações, né, que são de natureza administrativa, a ideia é que esse projeto ela exclua das restrições desse rapaz, dessa moça aí que está tirando. Esse jovem. Esse jovem, né? Como se só os jovens tirassem carteira, né? Tem gente mais velha que também tira carteira. Mas para essa pessoa que está em estágio probatório, tá? Para que ela não seja prejudicada com esse tipo de infração, porque isso não avalia efetivamente o condutor se ele é bom ou se ele é ruim. Infrações administrativas existem, né? Mas elas não deveriam pontuar, como já está acontecendo desde a última alteração do Código de Trânsito de 12 de abril de 2021. Essas infrações não devem pontuar nos processos de suspensão. O Poder Judiciário já há muito vem reconhecendo isso, mas estando na legislação, os órgãos de trânsito podem, né, deixar de utilizar isso para fins de impedimento, seja da carteira definitiva, seja dos processos aí de suspensão por pontos. Muito bem. Valdir Bianchessi Júnior, me diz uma coisa aqui. Agora que até foi bom que temos aqui uma advogada de trânsito. Até tu, dependendo... Eu dou o cartão ali para ele? Eu acho que tu dá o cartão para mim que... Porque esse jovem empresário, Valdir Bianchessi Júnior, sabe que ele é piloto de prova, né? Sim, de grandes marcas. Anda com o ponteiro entortando lá no limite. 260, 240, pensa que está lá, Fórmula 1. E tu nunca pega uma multinha nessa brincadeira para ver só se ele está com o pique direitinho, uma coisa ou outra? Eu vou te dizer o seguinte, eu tanto quanto possível, e é sempre possível, respeito às leis de trânsito. Né? Eu faço, de fato, mas faço em ambientes controlados, como autódromos, né? Ou espaços onde eu tenho a condição de fazer um teste e sentir efetivamente a potência do carro. Faço eventos na rua, muitas vezes, para montadoras, faço para Audi, faço para BMW, e levando jornalistas e clientes especiais para... Eu nunca fui. Serás convidado por mim. Eu gostaria que o Ramiro fosse também. Você havia até para fazer uma lei aqui em Porto Alegre a respeito desse negócio de piloto de prova. E se possível, não sei se é possível, mas inclusive dentro do carro, queremos ver. Não, evidente. Na verdade, a gente experimenta o carro, mas aí na rua, que é um evento aí com uma série de, obviamente, com restrições, né? Quilômetro de arrancada, tudo legal, né? Fecha as pistas aí. Quando fecha... Porque antigamente, eu sou natural de Ipanema. Não, natural, como eu te falei, do Navegantes, mas eu fui fazer minha infância e adolescência em Ipanema, quando aquilo lá era um bosque. Uhum. O pessoal ia veranear em Ipanema. Isso, sim. Hoje veraneio em Atlântida, lá, Torres. Mas o que acontece? Nós tínhamos as carreteiras. Fechava a Pedra Redonda, Catarino Andriata, Diogo Elvangas, Júlio Andriata, papai. Breno Fornari. Breno Fornari, exatamente. Então, olha aqui, era lindo demais, aquelas carreteiras, aqueles motores bombando, tudo turbinado. Meu Deus do céu. E era uma corda na pista. Sim, claro. Era... Corda, para a pessoa não passar por baixo. E em algumas curvas mais fortes, alguns sacos desses de areia e tal. Sim. E por aí, os pneuzinhos, tá bom. Era a segurança da época. Era a segurança da época. Elas baratinhas? Baratinha. As carreteiras, baratinhas, né? A carreteira, ela foi um fenômeno criado na Argentina, né? Onde eles pegavam motores superpotentes e colocavam... Fanjo. O Fanjo... O Fanjo já pegou fórmula, né?
Sim, o Fangio foi 5 vezes campeão mundial de Fórmula 1, né? A Fórmula 1 começou nos anos 50 e ele foi a época de ouro dele. Como é que eles faziam a carreteira? Não, a carreteira ele era digamos assim, um carro antigo, né? Aqueles carros como é que chama? Não eram os primeiros, os mais, não eram os calhambeques, né? Mas os carros intermediários, 1945, 47 e tal. Tiraram, aquilo pesava como um trem. Tá? Eles aliviavam da forma possível e colocavam motores superpotentes, motores de Corvette, motores de carro. E, cara, aquilo era uma traquitana, né? Porque quando dava uma batida era um troço inacreditável. E os caras iam... Pô, tinha uma corrida que o Silvas talvez lembre, né? Que era pro litoral, né, Silvas? Pela estrada de Santo Antônio. Sim. Ia o piloto e um corajoso ao lado. Né? E atingia 200 km por hora, 250 km por hora, né? Então é um negócio bem interessante. Foi primórdios do automobilismo, né? Legal. Mas, Silvas, eu quero aproveitar aqui, já que vocês estão falando tanto da área jurídica, né? Amanhã é o aniversário da entidade jurídica mais antiga aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Associação do Ministério Público. Tá? Fazendo 80 anos. Foi criada em 8 de outubro de 1941. Então, quero mandar um abraço lá para a equipe executiva da associação, doutor João Ricardo Santos Tavares. É uma marca, é a entidade mais antiga do Estado na área jurídica e a segunda mais antiga do Brasil, só pede para São Paulo. Falando de trânsito, quero aproveitar o seguinte, né? Na terça-feira, recebi a notícia de um amigo, inclusive, Rogério Donelli, piloto também lá de Caxias, que o primo dele, aqui na Castelo Branco, à noite, sofreu mais uma tentativa de assalto. Uma pedrada que, no mesmo local onde mataram aquela senhora. Exatamente no mesmo local. E está hoje no Jornal do Comércio. É verdade. Tá? No Albrecht, né? A página 3. Eu não consigo entender, sinceramente, tem coisas que fogem da minha razão. Como é que não se consegue resolver esse negócio? Me parece, aí fiquei pegando algumas informações, que isso é quase diário. Ou seja, provavelmente estejamos próximos de outra morte, de uma lesão gravíssima. Né? Aquela moça que saiu no dia dos namorados, sábado, dia dos namorados, ela saiu para jantar com o esposo dela e não voltou para casa. Sabe, Valdir, que tem pessoas ou famílias que não passam mais nessas regiões onde tem elevados, e não interessa onde, se é onde está acontecendo, eles já não, de noite não fazem mais trajeto. Estão indo para a praia, por exemplo, só durante luz do dia. Que loucura, né? Porque o risco de... E agora, Silva, se tu imagina o seguinte, né? Pega aquela região ali, tá? Aquela região sempre foi problemática, né? Tá? Antes da construção da arena ali, a gente tinha dificuldades e tal, em função, né, daquela foi uma região, tomaram posse e tal. Mas assim, hoje o advento das câmeras, né? Tu consegue ter câmeras, colocar em um local tão suscetível. Eu ia sugerir isso, inclusive temos um vereador aqui para fazer essa sugestão. Então, na terça-feira, eu tenho as fotos aqui, entrou novamente numa BMW, que é um carro bem seguro, tá? Não tinha ninguém, foi a sorte, no banco do carona, tá? A pedra, que não é uma pedra, é mais que uma pedra, né? Penetrou o carro, o para-brisa do automóvel. Pô, acho impressionante. Essas coisas da segurança, elas fogem à minha compreensão de cidadão. Por exemplo, eu não consigo entender que até hoje eu leio no jornal, aconteceu um assalto gigante, tudo comandado de dentro da cadeia. Não se consegue resolver os celulares dentro das cadeias. Não se consegue colocar câmeras naquela região, que é uma região sabidamente de altíssimo risco, para proteger a sociedade. Outra coisa que não acontece mais que acontecia, e eu não entro no mérito, porque no início da Freeway, o advento Freeway, pouca gente, nós tínhamos viaturas da Polícia Rodoviária Federal estrategicamente posicionadas em vários pontos da estrada. Não existe mais. Tu sai de Porto Alegre, chega no teu destino, tu não encontra uma. Tu encontra nos locais que eles têm aquelas escritórios deles, aquelas delegacias, não sei como é que chama aquilo ali. Não sei nem sei. Mas ali tu encontra uma viatura, tudo lacradinho. Os postos de polícia. Postos de polícia. E tudo ali esse vidro escuro, tu não sabe nem se o cara está lá dentro, o agente ou não. Quer dizer, tá por conta da FIFA o negócio, né? Então o bandido faz o que bem entende. Não tem um policiamento ostensivo na estrada, tia. Eu uso os Estados Unidos, por exemplo, esse cara é babaú. Não, eu vou muito nos Estados Unidos, conheço bem. Lá tem policiamento nas estradas todas, além de câmeras estrategicamente poderosas nas estradas. Não precisa só por causa do crime. Um acidente,
já a polícia examina, vai lá fazer o socorro. Não é só por causa da vigarice do bandido. Mas aqui nós não temos isso. Inclusive, eu vou acatar a sugestão aqui da Roxane também, né, e fazer um pedido de informações ao DENIT, né, ao governo federal, que é o responsável pela segurança naquela área. Então, para que se possa, inclusive, aqui verificar quais foram as medidas tomadas, né, desde esse desse assassinato. Isso, trágico, assassinato, né, claro. que aconteceu e quais são as medidas que estão sendo tomadas agora pelo governo federal para evitar com que nós tenhamos ali uma nova atrocidade dessa. E como não há policiamento ostensivo, eu até acho que a brigada tem se deslocado muito na cidade. Eu vejo eles transitando muito, Bastante. Estrategicamente posicionados em cima de canteiros, ali como na Getúlio Vargas, estou dando um exemplo. A brigada a gente tem A vendo brigada na está rua, muito boa, está muito boa. Só que o que acontece é o seguinte, Puta, me deu um branco, o que eu ia dizer para vocês aqui agora, tio? Daqui a pouco eu digo. Pensando nessa questão do efetivo, né? Eu acho que tentando responder um pouquinho a tua indignação, Silvas, em relação à Polícia Rodoviária Federal, houve uma diminuição muito grande no efetivo de pessoas que estavam trabalhando, adiamentos de concurso, cancelamentos de concurso. Parece que agora teve um, né? Não sei se vai sair outro também. Todos os concursos tiveram também estiveram congelados. Agora, esse é um problema, tá, de quem passa num concurso para ser agente de trânsito, né, ou para ser policial. Eu gosto muito como se diz, da carreira, mas aí quando eu chego e vejo que ele não é tudo isso, eu tento ir para trabalhos administrativos dentro daquele local. Então, muitas vezes, muitos policiais formados que deveriam estar na rua, né, naquele policiamento ostensivo, eles estão lá atrás das mesas, das cadeiras. E isso, às vezes, também tem acontecido junto aqui à nossa EPTC, junto ao próprio DAIR, né, que é o DAIR, a polícia, a Brigada Militar, que atua junto ao DAIR do Comando. Então, esse tipo de coisa precisa receber um olhar muito atento de quem está gerindo esses órgãos para botar essas pessoas para a rua, porque elas passaram por um concurso para isso, não para ficar do lado de dentro do balcão. Muito bem. O que tinha dado um lapso de memória aqui, é tanta coisa que a gente quer passar, informar e pensar. Por exemplo, hoje, o maior aliado da polícia, da polícia para resolver crimes é a câmera. Por exemplo, esse crime aqui que houve no bairro Camaquã ali, que mataram aquela moça de 20 anos por causa de um telefone celular, e limparam todos que estavam porque o pessoal às vezes não sabe muito da informação, todos que estavam na parada tomaram os telefones. Claro. A moça ficou atrapalhada, nervosa, demorou para dar, o rapaz tocou um tiro. Né? O que acontece? A polícia já pegou o que matou, a mulher que estava no volante, através de quê? Câmeras, claro. É o maior investimento que tem hoje, chama-se câmeras. 90% dos crimes estão sendo elucidados através de câmeras. Pega a placa de carro, pega a cor do carro, pega um ou outro, né? Enfim, é por aí o caminho. É um grande instrumento e tem que se expandir isso aí. Desde que foi concluído o cercamento eletrônico da Prefeitura, na gestão passada, inclusive, né, isso se reduziu em 60% o índice de furtos e roubos de veículos em Porto Alegre. Se teve uma redução é uma ferramenta indispensável. Uma ferramenta gigantesca. Ele faz o cercamento, de fato, da cidade, tem câmeras internas, obviamente, né, e todas as saídas da cidade, né, da competência municipal ali, já está com a câmera. Então, se tem a informação dos veículos que estão entrando, saindo da cidade todo dia, tu não entra em Porto Alegre sem ser flagrado por uma câmera. Isso é fato. Né? E os veículos, eles estão todos sendo monitorados. O pessoal dizia, é para multar, né? Tem a multa também. Tem a multa. Passou o veículo lá com licenciamento vencido, enfim, alguma coisa, né? Tu também é pego pelas câmeras. Mas o fundamental dessas câmeras e do trabalho de inteligência daí com a tecnologia, Silvas, nem é mandar muitas vezes, passou o carro furtado lá, acionou a brigada, vai atrás do carro. Não é só isso, né? É para saber como é que o crime se comporta, fazer as investigações também quando acontece um fato como esse. Mas, por exemplo, tem um assalto a banco. Quais foram os veículos que passaram por ali nos dias anteriores? Não, os indícios estão ali. Ficou? Tu consegue montar a cena, remontar a cena do crime. Tu tem acesso à informação quebra-cabeça até para desbaratar quadrilhas maiores e tudo mais. E isso fazendo uma negociação com uma grande empresa, fazendo uma grande negociação, olha, vamos botar aqui X bairros, vai dar 300 câmeras. O preço também automaticamente baixa e faz um papagaio, faz um parcelamento.
Bom, eu quero dizer o seguinte, vamos pegar aqui, porque a Roxane, eu vou te contar, a Roxane toda vez que participa dessa bancada, o pessoal fica ouriçado. Sim. Não, a indumentária da criança. Meus amigos também fazem isso. Olha aqui, ó. Ela monopoliza. Quero saber onde é que descolaste esse lindo colete. Eu não sei se é um colete. Descolar. Não, é jovem, né? Muitos não botam nome, só botam o primeiro nome. Descolaste. É daqui mesmo. É da praça, não precisou pegar o passaporte. Comprei ali no Barra Shopping, do ladinho da tua casa. Ai. Então vamos falar em preço, aí fica chato, né? Só se você quer pagar as parcelinhas do cartão de crédito dela e ficar para trás, não, deixa assim. Depois pode pegar. Mas você é velho, Isso aí é uma modalidade, eu não sei se pode falar, acho que pode. AB, o que tu acha que tu já, assim, o cara faz um crédito, te dá, por exemplo, o que a senhora está precisando, doutora Roxane? Um refrigerador. Muito bem. Então eu quero um refrigerador modelo tal. Se essa pessoa quer, ela fica com crédito no escritório. Levou uma multa para a Roxane, eu tenho de refrigerador, televisão. Trocar, não por dinheiro? Pode, claro que pode. Então, eu não vejo problema. Televisão nova, hein? Aquela televisão maravilhosa, ar-condicionado. Tá aqui. Eu tenho quanto aí de crédito, doutora? Tem X. Então tá, me tira esses 7 pontos, entra na justiça, vê a Jari como é que tá, aquela balaca toda. Vê o que o governador pode fazer com a gente. A gente não tira pontos, a gente defende o inocente. Defende o inocente, sempre inocente. Sempre inocente. Até prova em contrário. Existe inocente no trânsito? É uma pergunta que às vezes eu... Não, eu vou dizer uma coisa para ti agora, eu estou falando sério, eu brinco muito, estou falando sério. Eu sei de casos e que, lamentavelmente, não são amparados, não são corrigidos, não são de pessoas que coçam a orelha, o nariz, porque tem muitas coisas complicadas nessa legislação de trânsito, doutora. E o cara toma um telefone, transitando com o telefone. O cara não estava com o telefone, cara. Tu pode botar fone de ouvido, ninguém não proíbe. Não proíbe. Tu pode botar, não pode telefonar porque tira a atenção. Eu também acho. Mas tu pode pegar a fita cassete, o teu DVD, tu pode tirar esse, eu não quero mais, tu está dirigindo. Agora vou botar aqui dos vigaristas da Lei Rouanet, não. Só vamos botar de gente boa. Tá, tira o CD e bota o outro, tá? Chitãozinho e Chororó agora, tá bom? Tá? E por aí vai. Isso pode. E tu também tá dirigindo. Tira aqui, escolhe naquela pastinha de DVD. Quem é que eu vou botar agora, hein? Martinho da Vila. Aperta, sai, bota. Tá. Telefonar não pode. E, às vezes tu tá falando que tu pode estar no Viva Voz e o seu agente lá... O cara tá telefonando, tá com o telefone no colo. Como é que ele vai saber que tu tá com o telefone no colo? Ele acha. Claro. Então isso aí tem muita inverdade. Se o cara tá cantando, Silva, não pode cantar. Quer dizer, não é bem assim, tia, não é bem assim. Então tem gente que de maneira muito inadvertida é multado e não tem como entrar na Jari, que a Jari não dá colher. Uma das formas de minimizar esses erros, Silva, seria se prestigiasse as abordagens. Eu sou uma defensora ferrenha. A regra é abordar. É claro. A exceção é multar à distância. Porque se tu aborda a pessoa... Tu tá garantindo que o cara garantindo. E outra, tu tá dando o efeito educativo daquela punição. Porque tu puxa a orelha do cara e diz, poxa, olha, o senhor tava aqui, ó, falando no celular. Uma multa que chega 30 dias depois, ele vai dizer assim, indústria da multa. Uhum. Ele nem lembra, entendeu? Se efetivamente estava com o celular ou não. Então... tem que prestigiar a abordagem. E isso acaba não acontecendo nem em Porto Alegre, nem em âmbito federal, nem em outros estados. Todas as multas que eu recebi da IPTC, todas foram via correio. Ninguém me parou. Esse é realmente um problema e de muitos anos, apesar da gente estar sempre aqui tentando sugerir melhorias. Ontem a gente estive com o Paulo Ramires, nosso presidente da IPTC, figura muito querida lá no lançamento do Gold Lake. Conversamos lá um pouco de trânsito, até para não cansar, né? Ele passa o dia inteiro com essas atividades lá na IPTC, mas tem coisas que nem a IPTC pode corrigir também. Né? Pode no seu comportamento no dia a dia, na hora de agir, lá na hora de notificar. Né? Olha, vamos ter um comportamento um pouquinho de... Na dúvida, não multa o cara. Agora a IPTC melhorou muito, né? Essa não, percepção como cidadão, né? Não, no tempo do PT... Mas sabe o que tempo acontece? do PT era o presidente internacional, o presidente da IPTC, sabia disso? Não, ele era do Detran. O Alessandro era não do era Detran. da IPTC? Não, o Alessandro Marcelo é Detran. Pior ainda.
Mas sabe, Silvas, que isso pode, essa mudança em relação à abordagem, de se deixar para o lado, pode ter acontecido por conta daqueles vários episódios de agressão aos agentes de trânsito. Que não pode, né, gente? Você pode não concordar com a multa, mas tem que acatar a multa. Eles não andam nem armados, né? Eles não andam Exatamente. armados. Então, talvez por conta da segurança, tenha se privilegiado autuar à distância. Mas isso está errado. Tá, mas isso aí, a legislação ampara isso? Ela permite como uma exceção, e aí ele tem que justificar por que ele mas não... Então, o sujeito que levou na existência da EPTC 30, 50 multas, vamos dizer, desde que foi criada a EPTC, aí o cara vai dizer, pô, eu fui multado 35 vezes, sempre à distância. Ninguém conseguiu te parar. Pois então, esse também é a outra situação. O cara pode recorrer. A lei exige o quê? Que você justifique no auto de infração por que não pode abordar. Só que eu digo, já de antemão, a justificativa não foi possível abordar devido ao fluxo. Aí acontece dessas coisas, né? Uma pessoa que foi autuada, sei lá, na Sertório, de madrugada, à distância, e diz assim, não foi possível autuar devido ao fluxo. Amigo, não, né? Essas coisas. Tu entende que é tão automatizado o processo de justificativa da não abordagem que acaba acontecendo. O teu exemplo é verdadeiro. Eu mesmo, já uma vez dirigindo na Ipiranga, dele falar no telefone celular, e aí para um azulzinho, um agente de trânsito, uma moto do lado do carro, e ele diz assim, vai assim até onde? E eu, meu Deus, me desculpe, senhor, me desculpe. Desliguei o telefone e tal, ele disse, o senhor não tem que me pedir desculpa, o senhor pode causar um acidente. Aquela mijada, aquela puxada de orelha, olha, eu fiquei muito tempo, não pegava nem o celular, de vergonha. Claro. Se ele tivesse simplesmente me multado, mandado para casa, como disse a Roxane, eu ia dizer, poxa vida, olha aqui, tem que pagar a multa, cara, não sei o que e tal. Então a orientação, a cobrança, né? Vale mais que o vale dinheiro. muito É educativa, pedagógica, né? É isso aí. Agora, Roxane, tem um amigo aqui, assim como o Silvas, né? Como eu disse, tu monopoliza as atenções, né? Robson Gregório, lá de Canoas, sempre nos assiste aqui. Ele pergunta o seguinte, ainda é permitido fumar dirigindo? Não, eu acho que sempre foi possível. Sempre foi, eu acho que nunca foi verdade. Mas é um absurdo, né? Também, é que pega o isqueiro, não, mas fósforo. sabe o que é? É que assim, todos esses exemplos que o Silvas deu aqui... Porque no carro não tem mais isqueiro. Não vem? Mas independente disso, né? A gente parte do pressuposto que foi um lobby da indústria de cigarros, lá no Congresso Nacional, e que parece que foi mesmo, não foi? Não, isso eu já desconheço, porque deve ter sido há muito mais tempo do que eu atuo no trânsito, tá? Só para deixar claro. Esses exemplos que tu deste, Silvas, de troca o CD, troca o DVD, tudo isso aí poderia ser enquadrado numa infração que é dirigir sem atenção. Tá? Claro. Só que é uma autuação bem mais complicada de tu fazer o enquadramento. Nesse caso do cigarro, poderia ser autuado, por exemplo, por não dirigir com as duas mãos. Uma tu vai estar segurando, a outra tu vai estar... Ou seja, tu vai tirar a mão do volante para uma coisa que não é só trocar a marcha ou fazer alterar alguma coisa no painel, mexer em um outro equipamento. Tu vai estar exclusivamente com a mão ocupada com alguma outra coisa que, inclusive, pode gerar um acidente. Eu já fui fumante durante 10 anos, já faz 15 que eu não fumo, tá? E eu não sei quantos bancos eu já tinha, né, queimado, porque às vezes a gente se perdia com o cigarro lá e dava problema. E isso pode causar um acidente bem grave. Assim como o gaúcho gosta muito de dirigir com chimarrão, que também não pode, entendeu? Cachorrinho no colo, cachorro no colo. O cachorro ele tem que ser transportado em um lugar específico, porque se ele sai dali e vai para os pedais, pode causar um acidente. Um acidente, claro. Né? Ele solto dentro do carro. Solto dentro do carro. Então, mas aí tem a legislação, tem o cinto de segurança, né? Ele tem o cinto dele. Que é ninguém usa isso, ninguém examina isso. É uma forma de transporte. Vou te dizer que o chopp, o meu cachorro, anda sempre com cinto de segurança. Ah, é? Olha, o chopp é super civilizado. Mas não fuma. E nem bebe. Mas falando... Mas é chopp. É chopp. É chopp. Como estamos falando em carros, eu vou dizer que o grande lance hoje, sabe o que é? Alugar um carro. Ah, verdade. Aí eu falo da City Car Esponqueado. Grupo Esponqueado. A da Jardim, Grupo Esponqueado. Aqui, City Car Esponqueado. Olha só o que é legal, tá ali, ó. Tá aí no seu monitor. Aluguel de veículos. É a maior locadora do Rio Grande do Sul. Mais de 4 mil veículos, tá bom? É que ninguém sabe. Aqui a gente conta a verdade de quem é forte, quem é grande. Locar um carro nunca foi tão fácil. Olha aqui, ó. Ela revoluciona a City Car, a facilidade de locar um carro. Conheça a City Car, a maior locadora de veículos gaúcha, contando com frota própria de mais de 4 mil veículos. Hoje, ter um carro próprio na sua empresa já não é mais um bom negócio. Não é bom negócio.
A Citicar tem centenas de clientes corporativos no Brasil inteiro que chegam a poupar 30% ao mês com locação de frota. Entre tu ter fazer manutenção, pagar, trocar o óleo, piriri, pororó, trocou o pneu, piriri, depreciação. O motorista dando um pau no teu carro, da tua empresa, tu alugou, então a responsabilidade é da locadora. Para o dia a dia, a Citicar tem vários pontos para você alocar seu carro. Então pode alocar aqui, lá. Seja para um dia, uma semana ou até mesmo para trabalhar. Vou trabalhar hoje, vou alocar um carro. Eu vou lá amanhã. Conheça a Citicar, a locadora que descomplicou a locação de veículos. Ela descomplicou. É muito fácil locar um carro. Sabe que eu alugo muito carro, eu não sabia disso. Para mim é uma novidade e vou lá amanhã. Vou entrar em contato, inclusive. E eu fiquei muito impressionado recentemente quando eu loquei um carro. E aí tem assim, até que eu chamo o valor da propaganda. Custa R$60 a diária. Só que vem abaixo da diária, quando tu vai locar, vem uma lista. Claro, o seguro faz parte, mas... E aí tem um negócio que eu fiquei assim, surpresíssimo. Taxa de locação. Tá, mas tu tá locando um carro. Tu paga o valor de tabela, né? Como é que tu paga ainda uma taxa de locação? Entendeu? Mas você sabe o que é isso, né? Isso é para não pagar imposto. Isso é uma safadeza, né? Isso é para não pagar imposto, porque provavelmente o imposto da locação seja uma alíquota maior. E isso acontece muito, sabe com o quê? Com as telefonias. Pode ver lá que tu às vezes tem um pacote de não sei o quê, que vem junto de dados, que sobre aquilo não incide o mesmo ICMS. Né? Então esse tipo de coisa é uma forma de quê? De não pagar imposto. Muito bem. Vamos falar do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência no Brasil desse nosso aqui de Porto Alegre. Estrutura, física, dimensão, gestão, todos os cursos que faz, até para idosos. O pessoal não sabe, né? Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, referência no país o nosso, tá bom? Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Não temos dúvida. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul. Olha aí. Tudo bonitinho. Chega lá, o cara vem com isso, vem com isso. Bom, vamos adiante, vamos falar agora. Vamos falar no João Careca, liderança do Chihuahua. Desse Mar na Mesa. Tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar. João Careca é de cravar, é bom demais. Olha a fachada do Chihuahua. Todo climatizado, ambientalizado, coisa linda, né? Tem estufados, tem decoração. E o que é, né? O cardápio extenso como esse aí, que atende a qualquer expectativa daqueles que adoram frutos do mar. Então te liga com Chihuahua, ali na Avenida Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras. Olha aqui, o que bomba também muito por lá são as reservas, né? Para grupos, casais, 4 pessoas, 6 pessoas. A teleentrega, fala com a Cíntia. 31056767, 31056767 e também a teleentrega. Tudo isso com a Cíntia. Teleentrega, tá? E reservas, 31056767, fala com a Cíntia. O site do Chihuahua, chihuahua.com.br. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Você desce a Nilo Peçanha, chegou na Homem Companhia, ali no Laboratório Weiman. Entra à direita, segunda quadra à direita, chegou no Chihuahua. Ambiente climatizado, atendimento altamente qualificado, seus garçons são todos, né, muito qualificados, então, ambiente maravilhoso. Só gente boa transitando por lá e as delícias do Mar na Mesa, a tradição que perdura assim como o movimento das ondas do mar e as artes gastronômicas no mundo, né, de frutos do mar, do grande e querido João Careca, histórico, né, chefe de cozinha dessa culinária invejável que é de frutos do mar, lá no Chihuahua, Avenida Teixeira Mendes, 1216, teleentrega e reservas com a Cíntia, 31056767. E o Zafari está aí garantindo, e eu já tenho certeza, que
Ali em dezembro, Natal, Ano Novo, depois nas férias, a gente vai exatamente dizer isso aí e fazer isso aí, dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. É um negócio espetacular, né? Essa mensagem que nos passa o Grupo Zafre, 86 anos. A vida acontece quando a gente se encontra. Que maravilha, veja aí. Encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafre. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Vamos direto aos vinhos do mundo. Você transita pelo mundo dos vinhos, mundo, hein? Mundo, estou falando planeta, entrando numa das lojas, visitando uma das lojas de vinhos do mundo importadora. O site vinhosdomundo.com.br e o telefone 51 30 12 80 90. E lá você encontra combos, né? Vários tipos de vinhos, vários rótulos, branco, rosé, tinto, espumantes, champanhe, tem delicatessen, tem equipamentos para sua adega, seu bar, tudo com preços imbatíveis, tá? E temos também rótulos importantíssimos com descontos de 15%, 25% e 35%. E tem uma promoção em alguns rótulos de 50%. Se a compra for um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não cobra nada, mas nada mesmo, tá bom? Então te liga em Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil, e você faz um tour pelo planeta no mundo dos vinhos. Vamos ver as lojas. Está aí a loja, então, da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta, na nossa capital. Daí nós vamos até Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. Atendimento singular, segurança e estacionamento. Agora vamos até a Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, 1135, no bairro Menino Deus. As mesmas condições, estacionamento, segurança e aquele atendimento de gente que conhece o mundo dos vinhos, dos espumantes. Só coisa boa. Então te liga em Vinhos do Mundo Importadora. Preços lá no assoalho, em rótulos de alta referência, de todas as nacionalidades do planeta. Se o vinho é bom, está desfilando nas lojas de Vinhos do Mundo Importadora, pagamento parcelado no cartão de crédito, todas as bandeiras. É um negócio fantástico. Então se liga em Vinhos do Mundo Importadora, tá bom? Daí nós vamos até a Auxiliadora Predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial, 90 anos, comemora nesse semestre, é uma história, é um currículo invejável. E todos que pensam numa empresa do segmento imobiliário, conforme a revista Amanhã estabelece, pensam em Auxiliadora Predial. E por isso que se diz que ela é top of mind consecutivamente. Pensou numa empresa, administração de condomínios, de compra e venda de imóveis, de locação de aluguéis, a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefones aqui na base, na raiz, na matriz, 51 32 16 6100, lá em São Paulo, onde vem vingando, crescendo a passos largos, a Auxiliadora Predial. O telefone é o 11 23 48 4000. O site auxiliadorapredial.com.br. Muito bem. Fala, Bianchessi. Pois é, sabe que eu vi uma notícia hoje, daí na página 3, aí, eu sou um ávido leitor do Jornal do Comércio, né? Que é o único jornal que dá para ler aqui, dos grandes jornais. Né? É o jornal que não tem tendências político-partidárias, não induz o seu leitor a erros, tá? A informação perigosa, tendenciosa, não faz imprensa marrom, isso não existe. É o melhor jornal disparado do Rio Grande do Sul e um dos melhores do Brasil. Sem dúvida alguma, tá? Mas falando a respeito de um monumento que, para mim sempre foi motivo de orgulho em Porto Alegre, foi o Laçador. Né? O monumento ao Laçador. Está passando por uma... Dá para chamar de reforma, será? Não sei exatamente, né? Mas uma revitalização. E ele foi retirado na entrada ali, no aeroporto, né? E foi colocado num ponto assim extremamente apagado, né? Próximo ali da entrada do terminal antigo. E o prefeito Melo disse que, após a revitalização do monumento, ele será colocado no local onde ele, de fato, né, possa ser uma referência na entrada da nossa cidade. Eu achei isso muito bom, muito positivo, porque eu trabalhei muito tempo na Link, ali ao lado do aeroporto, máquinas, né? Link. E a gente recebia muita gente fora, inclusive de outros países, e chamava muito a atenção das pessoas, era comum, mas o que é isso? E a gente gostava de dizer, né?
falar do laçador, a questão do Paixão Cortes, né? Que serviu de modelo para o laçador. Então, eu saúdo aí a visão do prefeito Melo de colocar o laçador num local onde, de fato, né, ele possa ser visto e possa servir aí de Cartão postal. cartão postal da cidade. Fundo para fotografias daqueles que fazem turismo e até dos nossos gaúchos, portugueses, brasileiros, né? Sempre a gente tem uma referência, um monumento, né? Nós temos um lindo na Praça da Matriz que é judiado, Mabara. Pois é. Está sendo agora recuperada a praça com recursos federais, e eu acho que até uma multiplicidade, não sei se tem do estado e do município também, mas eu sei que está sendo recuperado, está os tapumes. Só que depois que abre aquilo ali, os vagabundos, os maconheiros, Como o pessoal gosta disso, né? traficantes e aqueles marmanjos, vagabundos que andam de skate, derrubam as senhoras que transitam por ali. E os outros que levam os cachorros para fazer gato, sapato lá e não recolhem nada. Tem que acabar com isso, vereador. Vamos adiante, Di Paolo, olha aqui, ó. Di Paolo, com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro. Com atendimento presencial e delivery. Te liga. Olha aqui, tem o Expresso Paolo, aqui em Porto Alegre também, Caxias do Sul, com atendimento presencial e delivery. Ali no Boulevard Laçador, por exemplo. Boulevard Laçador, sensacional. Olha aí, o Paulo Jeremias estrelando uma película que estará indo para Los Angeles em breve. Hollywood, e talvez ele até venda as galeterias todas. Eu acho que ele não volta, tá? Vamos ver aí, então. Vai, Ana. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem, minha gente, vamos embora, como acontece há quase 29 anos agora em janeiro, né? Sempre ao vivo o nosso programa, de segundas a sextas. Roxane Ponzi, obrigado. E quando dá uma volta nesse colete... Tá bom, a gente olha. Ramiro Rosário, nosso querido vereador, um passo adiante, estaremos adiante. E Valdir Bianchessi Júnior, o homem que vira Caxias, Porto Alegre, é polivalente, é polivalente. Não que jogue nas duas pontas, é polivalente porque é um empresário atuante, de visão, etc. Piloto de teste. E piloto de teste. Muito obrigado. Piloto de provas. Muito bom. Então tá. Eu tenho 2 patinetes, só eu quero ver qual é a velocidade que tu atinge com um patinete desse. Opa, vai ser novidade para mim. O programa se despede. Amanhã, 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. Aí.